Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias e levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. Mas para que tudo seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, como esse é o único programa que entrevista todas as vertentes no espectro sociocultural, né, a gente entrevista aqui desde um crente religioso evangélico a um pai de santo. Entrevistamos desde o movimento negro e o movimento de mulheres a... Eu não entrevisto fascista, tá? A não ser que eu não saiba que o cara é fascista. Mas assim, se ele vier com uma pauta que não passe o ranço fascista, beleza. Que essas coisas, nazi-fascismo, eu quero longe de mim. Mas hoje vamos ter o privilégio de conhecer um pouco mais de como anda a organização de um movimento que sofre de uma certa invisibilidade e que é muito mal interpretado muitas vezes. E que as pessoas esquecem que, antes de tudo, são seres humanos. Para falar sobre o LGBTQI+, acertei, né? Está aqui a Val Marques e o... Vou ver se eu enxergo aqui que eu não botei o óculos. Vinícius. Eu vou ler o teu nome. Vinícius de Souza, né, Vinícius? Isso. Vinícius Souza, ele é pedagogo, ela é psicóloga, né? Vamos falar do movimento, vamos tentar desmistificar, né? Não deixa essa história aí de que pintar o capeta nos casos não dá, gente. Né? A gente precisa entender que toda família tem alguém que fez essa opção sexual. Né? Se isso lá nos meus parentes tem um ou outro, na sua também deve ter. Você é um país miscigenado, multirracial, multifacetado. Então, e todos precisam ter seus direitos garantidos. Né? Constitucionalmente, somos todos iguais perante a lei. E não é diferente que um pessoal que tem uma escolha de vida diferente. Simples. Não é porque é diferente, ele faz melhor ou faz pior. Ele só é diferente. E olha, e o ser diferente também não é... Acho que a palavra seria, não é igual. Assim, não é igual, não, também não é o termo certo. Ele não é o normal do usual. Né? Por exemplo, se você vai para a Grécia Antiga, o que era o normal do usual lá? Ou na Roma, então, pá. Né? Então, é uma questão de tempo e de espaço para essas coisas. O que a gente tem que entender, como eu já disse no começo dessa intervenção, que antes de tudo, são seres humanos. Bom, primeiro vou começar pela... É porque é próprio meu. Começar pelas mulheres, tá bom? Seja bem-vinda, Val. Né, Val Marques, psicóloga. Né, que você que hoje possa falar um pouco do ser LGBTQ+I e do que envolve isso. E como isso transpassa na sua profissão. Tá bom? Mas primeiro de tudo, seja bem-vindo. Boa tarde, Benito. Muito obrigada pelo espaço e é muito importante estarmos aqui hoje dialogando, né, sobre essa temática, sobretudo no mês de junho, que é o mês do orgulho LGBT. Né? E aí, até para esclarecer, né, por que o mês de junho? Gente, é muito importante essa questão da informação para que a gente saiba de fato o que acontece, como é que funciona, o que são esses movimentos, para que a gente comece, né, se não já está acontecendo esse respeito, mas que comece a respeitar. Então, o mês de junho, ele é escolhido exatamente porque no dia 28 de junho de 1969, um bar conhecido como Stonewall, nos Estados Unidos, né? Era um bar considerado um bar gay, ou seja, era uma espécie de gueto onde onde os homossexuais, mulheres trans, bissexuais, lésbicas, eles tinham esse lugar para se encontrar. E o tempo todo, por conta da opressão, né, eram sempre oprimidos por policiais que iam ali, aquela coisa, né,
olha, fica aqui escondidinho, mas é como se pagasse para existir. E exatamente no dia 28 de junho de 1969, houve o que se chama da Revolta de Stonewall, né, que foi onde eles vamos dizer assim, se revoltaram mesmo e disseram assim, hoje não. Então, a partir de hoje, nós não vamos mais aguentar a opressão policial a que somos submetidos todos os dias. E a partir daí deu início, né, aos movimentos que a gente tem hoje, na busca da garantia dos direitos, do respeito. E aí, durante todo esse processo, a gente vem tendo alguns avanços, né, algumas conquistas, mas, apesar disso, a gente sabe que ainda temos muito o que caminhar, né? Então, vamos dialogar aqui um pouquinho, pelo menos para que as pessoas fiquem mais atentas sobre o que é, como é, e conhecer para respeitar, não é, Vinícius? Tá bom, Vinícius, agora você saúde a nossa audiência e já fale. Boa tarde. Faça uma fala introdutória. Por favor, boa tarde. Seja bem-vindo. Benito, boa noite. Eu não sei que hora que vai ser transmitido. Porque sai de manhã, de tarde, de noite. Então, boa tarde, bom dia. Eu dou olá para as boa pessoas noite. por causa disso. Então, como a Val já mencionou, os nossos movimentos, eles iniciam em uma luta mesmo, né? A gente sabe que todos os direitos que a gente tem, parte deles não foram concessões, foram conquistas. E isso eu acho que é uma característica que nós precisamos sempre reforçar nas nossas falas, que o Estado ele não tem esse costume de dar concessão, principalmente para o que ele considera como sendo diferente. E aí você traz uma fala, Benito, que eu acho interessante nós colocarmos, a respeito das sexualidades. Elas não são opções. Já foi muito tempo considerado como uma opção, ela hoje é mencionada como uma orientação, porque é algo que eu não consigo escolher. Para mim entender melhor, eu preciso de mais informação, tá? Não, sem problema. Tá, eu acredito que esses momentos assim são muito importantes. É a primeira vez que alguém está, pelo menos, me ensinando a diferença de escolha para orientação. Isso é muito corriqueiro, sabe? Sim. É muito corriqueiro as pessoas terem essa confusão, justamente por não terem esse tipo de acesso de informação. E aí, quando a gente se refere às sexualidades, às existências da comunidade LGBT, nós utilizamos o termo orientação, porque justamente os nossos afetos, eles não são escolhidos. O nosso coração, ele pulsa a partir do que a gente estimula dentro de nós. E aí, a comunidade LGBT vem se organizando, né? Todos nós estamos nos organizando nesses movimentos sociais, na busca por políticas públicas, na busca pela efetivação dos nossos direitos, que historicamente são direitos que foram negados. São direitos que a todo tempo são silenciados e para nós não existem. E aí a comunidade LGBT, desde a revolta de Stonewall aqui em Porto Velho, desde 1980, que é quando o Grupo Camaleão se organiza justamente para pensar a saúde da população, na época era GLS, como você havia mencionado, era bem mais específico pensar essas questões para essa população. E aí, desde 1980, a gente tem traçado esses embates, esses enfrentamentos, justamente para que a nossa existência seja respeitada e os nossos direitos, assim como de outros cidadãos e cidadãs, também sejam efetivados dentro da esfera social. Eu acho que dá para botar um S aí no LGBTQIS+, sabia? Na realidade... Não, nesse que fica uma palavra enorme. Não, porque não tem na química o ciclo pentano, período, fenantreno? O mais importante... Então, qual o problema? Eu estou falando que tem que ter os simpatizantes, pessoas que respeitam. Claro, isso é importante. Foi alijado os simpatizantes do processo, pô. Tá, queridos, eu vou chamar a minha vinheta, que eu acho que eu não chamei ainda, né, Eudes? Vou chamar a vinheta e a gente vai começar falando do ser, né? Membro de uma comunidade invisível. Tá bom? É muito importante. Então, jogo rápido, Eudes, vinheta. Agora eu vou começar por ele, concluo por você. Não, é para a gente fazer o equilíbrio da balança. Tá certo, eu deixo, Vinícius. Como é fazer parte, ser parte de um grupo, né? Fazer parte. Fazer parte é escolha, ser parte é inerente. Né? Ser parte de um grupo que
tem uma invisibilidade. E só deixa de ser invisível quando é para dar problema. Né? Tipo, arranjar problema com perseguições, com violência. Então, me fale um pouco do ser LGBTQI+. Esse I eu tropeço nele, vamos lá. A sua pergunta ela é muito, muito, muito importante. Eu acredito que não são perguntas corriqueiras que são feitas a nós, principalmente nós que estamos dentro da comunidade, né? A Djamila Ribeiro, ela tem uma frase que ela traz no livro Lugar de Fala, que é um livro muito importante, que eu acredito que todos nós deveríamos ter acesso a esse livro. E a frase ela diz o seguinte: para se pensarmos a possibilidade de uma melhora de uma realidade, a gente precisa nomear. Quando a gente faz parte de um grupo, quando a gente constitui-se quanto um grupo, uma comunidade, a gente está nomeando quem a gente é. Porque a sociedade, em determinado período, em determinado momento, dizia que nós não existíamos. E por nós não existíamos, não tem como pensar políticas públicas, não tem como pensarmos melhorias, não tem como pensarmos nem mesmo quem nós somos. E aí, ser parte de uma comunidade LGBT, de grupos, como, por exemplo, o grupo de pesquisa Audre Lorde, sobre a liderança da professora Rosângela, né, que traz essas proposições, que traz essas discussões dentro das pautas que são pesquisadas. A gente vê movimentos sociais aqui em Porto Velho que também trazem essas proposições. O Concil, tem o Coletivo Somal, o Coletivo Multivozes, que são grupos que se unem justamente para falar por si só. Porque qual é a característica de um sujeito invisível, de um sujeito que não existe, porque há a proposição de um sujeito universal? O sujeito que não existe, ele não tem fala. Quando ele não tem fala, automaticamente ele não tem existência. Por não ter existência, não tem política. Por não ter existência, não tem algo que pense a possibilidade dele permanecer socialmente sendo visto. Para mim, hoje, eu me considero como bicha, não consigo me considerar quanto gay, porque eu acredito que gay ainda tem um padrão a ser seguido. Eu nem sabia que tinha diferença de um para o outro, desculpa a ignorância. Hoje, politicamente, a gente identifica como sendo sujeitos diferentes, existências diferentes. O gay ele ainda tem um padrão, que é aquele todo discreto, né, que não precisa dar pinta. A bicha não, a bicha ela já rompe esses padrões e mostra quem o gay é. Porque quando a gente sai dessas rotulações, dessas caixinhas, desses espaços, desses lugares que ditam quem nós devemos ser, a gente transgride isso e a gente tem que buscar outras possibilidades de existência. E aí é muito importante a gente se nomear, é muito importante, sim, a gente dizer do espaço de onde a gente está falando, de como a gente está falando e para quem a gente está falando. Porque quando a gente, obviamente, estou aqui na TV, estou falando para pessoas que estarão aqui assistindo, mas a pessoa que está... Sabe Deus quem, meu Deus? Quem estará assistindo, né? É muito importante que as pessoas que se identificam da mesma forma que eu me identifico com os meus trejeitos, com o meu glamour, porque eu não consigo me encaixar dentro de uma norma, elas também se sintam representadas nisso. E aí, quando você traz a proposição de um sujeito invisível, a gente sabe que não tem essa representação. É muito importante a gente pontuar isso. Foi-se a época em que a gente falava que a comunidade ela era invisível. É por isso que a gente está emergindo para falar, epa, peraí, aqui não. A gente está aqui, nós não estamos mais invisíveis, não pretendemos mais voltar para o armário que silencia a gente. Que a gente tem sempre aquele pensamento, aquela indagação a partir do armário, né? Que o armário também é um lugar de silenciamento e de invisibilização, perdão. E aí a gente pensar essas proposições. Para mim, hoje, se você me falar que como estar dentro de uma comunidade que é invisibilizada, eu trago essa resposta. Nós não somos mais invisibilizados. Nós temos direitos negados, que é o que a gente está lutando para conquistar, para efetivamente acontecerem e efetivamente serem respeitados. Eu acredito que... Você. Então, essa pergunta ela é muito importante, porque quando a gente vai pensar sobre isso, Benito, a gente entende que, assim, ser uma pessoa LGBT hoje no Brasil vai além da violência física e verbal. Né? A gente atravessa violências estruturais. Então, vai além disso. E entender como que tudo isso funciona é fundamental para que as pessoas LGBT, para que nós possamos se sentir presente ao ponto de lutar e buscar esses nossos direitos. Então, essa violência estrutural, né? Primeiro que a pessoa LGBT já cresce com a homofobia internalizada. Não tem como uma mulher, uma pessoa como eu, crescer, ser uma lésbica sem a homofobia internalizada, porque o que você aprende desde criança é que o homem é homem, a mulher é mulher, e eles têm que ali que se acasalar, a mulher tem que ser esse objeto sexual para reprodução, enfim. E aí, quando essa mulher, esse corpo destoa desse padrão, aí começam os estigmas, os rótulos,
os conflitos físicos, ambientais e emocionais. Então, não é fácil, como eu já disse. Apesar das muitas conquistas, nós ainda temos muito o que caminhar. Porque como você mesmo, né, que está aqui nos trazendo, abrindo esse espaço, né, ampliando o debate sobre essa temática, você nos coloca que tem muitas dificuldades em entender. É porque as terminologias elas alternam. Exatamente. E é essa necessidade que nós temos, né, de pertencer. Por que tantas letras? Por que as siglas? Porque todos os nossos direitos são negados, né? São violados. O melhor exemplo que eu dou foi no final do governo Daniel, em que tinha que votar a formação do... Eu não me lembro se era de um conselho, que ia dar para vocês condições de ter clínicas especializadas e tudo mais, coisas que são de direito, de saúde pública. Os caras levaram para todo tipo de lado, foram massacrados, achincalhados, e um direito foi negado. Então, É inacreditável. Então, é porque, na verdade, assim, boa parte dessa estrutura responsável para cuidar, né, da saúde como um todo, mas da saúde mental da população LGBT, tudo é permeado pelo preconceito. Então, o preconceito, ele afasta. Isso eu digo por experiência da clínica, a experiência que eu tenho de atendimento na clínica. Inclusive, hoje, a gente busca estar em grupos de estudos voltados para profissionais da psicologia que atendem a população LGBT. Aí, LGBTQIA+, né? A gente sempre fala. E aí, Benito, você me diz, em pleno século XXI, a gente está discutindo isso, a saúde mental da população LGBT. É a saúde mental como um todo. Mas essas pessoas, nós somos excluídos desse quadro, desse bojo, do atendimento, do respeito. É possível hoje encontrarmos profissionais da psicologia que dizem assim, eu não sei como atender uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. E aí me dá uma vontade de lhe perguntar, você consegue atender um ser humano? Porque é um ser humano, né? Com todas as suas angústias, os seus medos, com todos os conflitos, em busca do gerenciamento das suas emoções para lidar de forma segura nesse espaço que é de todos. Eu posso complementar a Val? Quando a Val ela fala a respeito de ser humano, né? Você consegue atender um ser humano, é importante a gente destacar o ponto em que estruturalmente a gente é colocado. A gente não é sequer considerado ser humano. Né? E aí a gente vem lutando justamente para que esse reconhecimento ele aconteça. Nós, historicamente, fomos considerados uma aberração, ou seres que não têm existência, que não têm a possibilidade de estar em convívio social. É aquela frase que sempre é contada. Não é recomendado à sociedade. Os nossos corpos, as nossas sexualidades, as nossas existências são assim colocadas para o restante da população. E aí, se a gente coloca como... Não é nem um ser humano, e por não ser um ser humano não deve ter esses acessos, aí a falha em todas as instâncias, a falha nas formações, a falha na formação educacional, na formação no ensino superior, que é onde profissionaliza as pessoas para trabalharem com essas especificidades, e aí a gente vê justamente esse silenciamento e esse discurso que é muito recorrente das pessoas dizerem que não sabem como trabalhar, das pessoas dizerem que não têm capacitação para estarem com essas pessoas. E isso é um discurso também que silencia, né? Porque já passou mais do que da hora de nós nos atentarmos para essas especificidades. A gente vê, por exemplo, tem em comunidades que são distantes, né? Zona Leste, comunidades realmente periféricas, a própria população ela tem dificuldade de acesso à saúde pública, né? E se a gente for pensar e problematizar na questão da saúde mental, se nós pensarmos a problematização, talvez ela venha triplicada. E para a comunidade LGBT, nessas regiões que são periféricas, talvez venha quadruplicada. Sim. Entendeu? Porque é bastante difícil, bastante complexo nós pensarmos essas questões. E aí a gente vê todo esse contexto histórico de luta para reconhecimento. Quando você falou a respeito da saúde pública, né, que os profissionais não conseguiam reconhecer essa questão, em 2002 foi o ano em que foi autorizado, né, a fazer pelo SUS as cirurgias de Troca de sexo. redesignação de sexo. Isso, em 2002. Em 2010 foi autorizado que as mulheres que não se conformarem com
os corpos que foram historicamente construídos femininos fazerem essa redesignação. Em 2010, olha o período. Isso. Em 2010. Mas para conseguirem fazer essa cirurgia e esse tratamento, teriam de esperar 20 anos. 20 anos. E para trocar o número social que só foi ano passado? Justamente. Então, isso faz Então, parte das conquistas, Então, né? são conquistas, são conquistas, não são Precisa ser concessões. desse jeito? A ferro e fogo? Se a gente ficar calado, nós ficamos historicamente calados há muito tempo. Não, eu não estou dizendo o poder público Justamente. fazer essa tortura Justamente. com vocês. É por isso que é importante que nós estejamos em espaços em que a gente tenha voz, em que a gente consiga falar, para que a gente consiga trazer essas propositivas. Porque se a gente não tem quem fale por nós, é aquilo que eu falei, se eu não consigo nomear algo, como é que eu vou pensar a melhoria? Sim. E, Benito, em todo esse contexto, o que a gente observa? É a necessidade urgente de levarmos esses debates para a academia, sabe, para as escolas, repensar a formação dos profissionais da educação. Eu falo isso com relação à própria vivência e experiência de que crianças são silenciadas dentro das escolas, né, não tem espaço, e é onde elas buscam esse acolhimento. Se você começa a analisar os adolescentes, os jovens que hoje se assumem, vamos dizer, saem do armário, não é, Vinícius, assim que a gente fala, foram crianças massacradas, estigmatizadas, foram crianças tolhidas, simplesmente no seu desejo de ser, né, quem sou. Então, hoje eu acho muito interessante, e a gente fala aqui, que nós estamos aqui através do grupo de pesquisa Audre Lorde, não é, Vinícius? Sim. Que é idealizado pela doutora Rosângela Hilário, que é uma mulher preta. Eu acho muito engraçado que ela não está, né, dentro dessas siglas. Ela não é homossexual. Ela é o S, que ela ele é falou. o S, que você tanto quer, viu, Vinícius? É mais fácil para descolocar. Mas é assim, eu estou falando isso no sentido de agradecer mesmo, porque, olha, é uma professora, né, que passou por todo esse processo, conhece, então ela pega esse grupo de acadêmicos, de orientandos, né, do mestrandos e tal, e começa a colocar ali, sabe, para pesquisar, para dialogar e para trazer essas informações, para trazer esses debates para a sociedade, para que a sociedade desperte, sabe, que nós estamos aqui. Sabe, aquela coisa do prazer, eu existo, estou aqui e eu quero ser. Eu vou chamar o intervalo começar no próximo bloco, a gente conclui dizendo de como é que as pessoas podem ter acesso a mais informação do que vocês pregou, né? E para desmistificar também, tá bom, queridos? É jogo rápido, é no ar. Outro cá. O uso de telas tem começado cada vez mais cedo e seus danos à visão também. O Hospital de Olhos Veloso agora conta com especialistas em oftalmopediatria, cuidados extras, brinquedoteca e uma equipe capacitada para atender de forma exclusiva, lúdica e com todo carinho. Agende uma consulta para seu filho no 3223-3040. Lembre-se, quem ama, cuida. Hospital de Olhos Veloso. Responsabilidade por todos. O conceituado canal Olhar Digital pesquisou e o público escolheu a Brasil Digital como a melhor velocidade de internet em Rondônia. Somos Top One, a número 1 em velocidade. Aproveite a promoção para celebrar este prêmio. 400 MB por R$ 149,90, mais Super Wi-Fi. Brasil Digital, você conectado.
Uma doença silenciosa que pode causar cegueira irreversível, glaucoma. No Hospital de Olhos Veloso, você conta com diagnóstico completo e tratamento clínico e cirúrgico do glaucoma. 1 a cada 3 brasileiros nunca foi ao oftalmologista, aumentando assim as chances de se ter essa doença. Por isso, a prevenção e o tratamento precoce são tão importantes. Conte com a mais alta tecnologia e profissionais especializados. Hospital de Olhos Veloso. Vamos lá, vou começar. Por quem que vocês decidiram mesmo? É democrático a coisa de vocês? Então, faça suas conclusões, meu querido. Então, gente, eu acredito que seja importante a gente relembrar, não pensarmos essas questões só no mês de junho. É claro, é o mês que dá maior visibilidade, mas que a gente consiga pensar essas discussões também o restante do ano. Caso vocês queiram se informar a respeito dos movimentos sociais que estão acontecendo em Porto Velho, nós temos o grupo CONCIL, Comunidade Cidadã Livre, que é o grupo que é liderado pela Karen, uma mulher trans, travesti. Conheço, entrevistei ela aqui muito, gente boa, Sim, cara. ela é maravilhosa, maravilhosa, tem feito um trabalho muito lindo aqui em Porto Velho com a comunidade trans. Nós temos o coletivo Multivozes também, que é um outro coletivo que tem se movimentado aí para pautar essas questões. Eu não sei se eu conheço alguém, mas devo conhecer para variar. O coletivo Somar também, que é um coletivo de jovens que também vem se movimentando para pensar essas pautas e trazer essas questões. Também tem a Comissão da Diversidade da OAB. Então, hoje a gente aqui em Porto Velho, também. tem o Tom tá ali pela frente. Hoje a gente já vê aí grupos que estão se movimentando e que podem sim pautar essas discussões. E lembre-se, gente, é muito importante, o respeito ele não se dá pela sexualidade, o respeito se dá pela nossa humanidade. Então, que a gente respeite independente de raça, de etnia, de sexualidade, de classe social e que a gente tenha empatia com o nosso próximo, principalmente agora em que a gente está em um período de pandemia, que a gente se ajude, que nós consigamos aí estar na mesma luta, com o mesmo objetivo de pensarmos melhoria para todos, para todas e para todos. Isso é importante. Exatamente. Antes de você falar, deixa eu fazer um comentário. Que não sei se você pode se ver como crítica isso. Eu só acho que você tem que melhorar a forma de se comunicar com o grupo dos rígidos. De quem? Dos rígidos. Um pouco. Não, os rígidos. Que eu quero usar um termo assim, para não dizer evangélico, para não dizer... Não, mas eles se comunicam de forma tão drástica com a gente, você acha que a gente tem que melhorar? Não, eu acho que não é melhorar o tratamento para com eles, é a maneira como se comunica com eles, que eles entendam a missão, que eles entendam o amor ao próximo. Eu acho que está faltando no Brasil Claro. a tolerância, o grande problema da tolerância é quando o outro não vê o outro como igual. Sim. Você já viu a tolerância com o filho, a tolerância com o cachorro? Se a pessoa não te vê como ser humano, ele não vai te tolerar decentemente. Eu acho que tem que um jeito de formatar esse discurso em que ele entenda que ele também é parte disso. Mas já tem discursos que rolando por aí, tá? Mas é que na prática, por exemplo, que Rondônia, por exemplo. Rondônia particularmente, né? Rondônia é um problema à parte, né? Aqui Aí eu rebato a pergunta, será que eles estão dispostos a nos ouvir? mas aí tu não pode só fazer a paz com quem só quer guerra, né? Tu tem que fazer a paz com todos. Né? Aí os níveis de paz vão ser diferentes, mas a paz é a paz, né? Eu só estou comentando isso porque eu acho uma temeridade e muito desproporcional o tratamento como vocês recebem, o que vocês recebem. Acho isso muito deselegante por parte da grande maioria hétero. Tá entendendo? E aí, às vezes, falta um elo de conciliação. Né? Eles não querem conversa com vocês e talvez vocês não queiram... vocês precisam arranjar um jeito de se comunicar com quem não sabe ouvir. Não inventaram Libras? Então, vocês vão precisar de uma Libras para se comunicar com esse povo que está com o ouvido fechado. Esse é só um comentário que eu estou fazendo, porque eu quero ver o melhor da situação e eu vejo que o que está faltando é eles entenderem que eles têm participação nisso também. Vocês são a sociedade que eles estão inseridos. Só um comentário. Concluindo, minha querida. Então, Benito, dentro dessa tua fala, eu me reporto até um encontro que nós já tivemos hoje. Nós tivemos hoje um minicurso maravilhoso, né? Dentro dessa temática, falando sobre a visibilidade e as mídias, enfim, né? Essa presença da população LGBT, que ia mais nesses espaços. E aí, quando você traz
esse seu comentário, eu resgato, sabe, um sentimento de assim, poxa, não basta eu ser vítima, eu ainda tenho que me apequenar para que eles aprendam a lidar. Então, eu digo assim, para mim não há outra forma de respeitar se não conhecer e não se informar. E isso passa pelas políticas públicas, né? Pela formação dos profissionais e pelo querer dessas pessoas que você diz. Há muito tempo, essa comunidade ficou silenciada, esperando, buscando ali timidamente. Então, eu penso assim, e digo isso para toda a população, não é a pessoa LGBTQIA+, que tem que se apequenar para caber nesse espaço, e sim a sociedade tem que buscar conhecer, entender se são semelhantes, onde é que está a diferença, né? É bem pelo conhecimento, pela informação, é pelo querer, é pela empatia, respeito e empatia. E isso, eu sempre vou bater nessa tecla, né? Como psicóloga e ativista do movimento LGBT, eu vejo, sim, a gente fala um pouco da questão da saúde mental, eu vejo um avanço nessa questão, né, da saúde mental, onde a gente já busca, hoje nós temos grupos, né, um grupo de acolhida, eu mesma me cadastrei num desses grupos para atender essa população em terapias online. Por quê? Porque é visto muito trabalho para a sociedade, assim, tem muito atendimento, acolhimento para as pessoas que estão em sofrimento psíquico e tal. E o que você sabe sobre acolhimento à população LGBTQIA+, que eu ouvi isso também na fala, acho que foi da mestre, que é Laure, né, que já são invisibilizadas, isso, e estão no isolamento há muito tempo antes da pandemia, né? Então, assim, é preciso conhecer. As famílias, deixo um recado para todas as famílias. Família é onde há o amor, o afeto, a troca, o respeito. Então, se hoje você percebe crianças, jovens e adolescentes nesse caminho, né, dessa busca de conhecer, de aprender, pode ter certeza que é um grito de socorro. Estão pedindo assim, olha, me veja aqui, me respeite como eu sou. Tá, eu não tenho mais tempo para nada, tá, gente? Mas vou dizer assim, a ideia não é que você seja pequeno para serem vistos por eles, né, no universo deles. É só arranjar uma maneira que eles ouçam. É comunicação. Descobrir a linguagem do coração deles. Qual é? Tá? Para conquistar esse pessoal. Tá no ar. Ele tá ao vivo. Entendeu? É só essa a questão. Eu não tô. Eu acho que vocês estão no limite de vocês. E eu só estou falando, agora você tem que achar essa linguagem que se faça universal. Só um comentário que eu só coloco. Você não tem que descer um direito a menos, um degrau a menos para nada. Mas achar um plus para chegar em quem não tem condição de ouvir. Que aí nos assusta de fato, né? Você falou questão de limite, mas é de quem vive, né? Vivencia isso no dia a dia. Então, assim, isso assusta, que é como se dissesse assim, olha, espera um pouquinho até eu aprender, vai morrendo um pouco até eu aprender a respeitar. Mas eu não estou abordando dessa forma. Mas eu entendi a sua fala. Entendeu? Eu só quero que, quando possível, você procure um jeito de chegar ao coração dessas pessoas, porque é só aí que pode ser que dê certo. Gente, eu não tenho mais tempo para nada, tá? Obrigado aos dois. E que o grande arquiteto universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.